os desperdícios dentro da organização, que podem ser também um ponto de partida para a melhoria, sem dúvida que serão dentro da tua organização. Então eu vou-te mostrar onde é que está o desperdício, que tipos de desperdício é que tu tens dentro da tua organização, aqueles que são mais comuns encontrar nas empresas. Então, o primeiro é o transporte. O tipo de desperdício de transporte acontece cada vez que um recurso humano, ou um material, pessoas, equipamentos, ferramentas ou documentos ou até materiais são transportados de um local para o outro sem necessidade, não é preciso, ou seja, é um desperdício, não é? É um meio de transporte que é desperdiçado, além do tempo desse transporte. E alguns exemplos destes tipos de desperdício são, por exemplo, transportes de peças erradas, envio de materiais para o local errado ou entregas na hora errada, ou envio de documentos para lugares errados. Quando, por exemplo, fazes uma entrega de uma mercadoria a um horário limitado, chegas lá e a empresa está fechada, então é um desperdício de transporte, volta para trás, volta a entregar. Quando envias informação também para o lugar errado. Portanto, tudo o que é envios de um ponto ou transporte de um ponto para o outro, pessoas, recursos, materiais, informações, é um desperdício de transporte. E acontece muito, infelizmente, este é um dos grandes desperdícios. A única questão aqui é que muitas vezes as empresas não medem o tempo e o custo associado a estes desperdícios e se calhar é importante começar a medir, porque decididamente que vais identificar aqui muitas oportunidades de melhoria. E o segundo tipo de desperdício é o stock. A origem do desperdício de stock pode ocorrer na empresa, no armazenamento, nas entregas, sei lá, de materiais ou até outros recursos. E também no excesso de materiais em processo, ou seja, não é só nas entregas, mas também lá dentro da organização. Por exemplo, work in process. Tudo o que é produzido a mais, entregue a mais e que se vai acumulando, ok? Na maioria das vezes, a principal causa é a falta de planeamento. Se o planeamento não está bem definido, se não está alinhado com as necessidades dos clientes e os recursos da organização, então pode acontecer produzir e ter mais do que aquilo que é necessário. Pode acontecer também por desconhecimento do departamento de compras em relação àquilo que é o consumo real dos materiais ou a taxa de utilização de um determinado recurso, as informações, os indicadores, não é? A informação que lá está disponível para estes decisores pode não estar atualizada. E mais importante do que isso, e que acaba por ter um impacto negativo na organização, é que o excesso de estoque acaba por constituir um maior custo para a empresa, porque ocupa mais área, requer mais manutenção de inventário e de estoque, e mais pode acontecer, acabares por armazenar produtos que se tornam obsoletos, que não saem, que não vendem e vão ali ficando acumulados. Então, este é um dos desperdícios que nós devemos tentar minimizar e reduzir, não é? E fazer uma boa gestão, porque tem um impacto direto na parte financeira da empresa. Outro tipo de desperdício são os movimentos. Este desperdício ocorre quando há movimentos desnecessários. Lá atrás vi os transportes, isto não é a mesma coisa. O que é que são movimentos desnecessários? Tudo o que é desnecessário para executar uma tarefa. Pode ser, por exemplo, quando os trabalhadores fazem movimentos corporais desnecessários, como andar, ir buscar uma coisa, flexionar, elevar, baixar, procurar ferramentas, ou documentos, ou ficheiros, ou informações dentro do computador, no ambiente de trabalho todo cheio. Isto são movimentações. E geralmente, quando o local de trabalho está cheio ou está desorganizado, então as movimentações aumentam. Este desperdício, por vezes, também tem um impacto negativo no início dos trabalhos. É aplicar um programa 5S. Aliás, ele é válido para todos estes tipos de desperdício, mas maior impacto nas movimentações, ok? Porquê? Porque aqui está diretamente relacionado com a organização ou a falta de organização no posto de trabalho, no teu computador, na célula de produção, no armazém. Se olhares um pouco à volta, o que não falta é aqui potenciais desperdícios que podes melhorar. Depois temos o quarto desperdício, que é a espera. O desperdício da espera
ocorre quando os recursos humanos, ou materiais, ou mercadorias são obrigadas, ou equipamentos, empilhadores, por exemplo, caminhões, são obrigados a esperar desnecessariamente em função de atrasos na chegada de materiais, atrasos na produção, ou porque não há recursos, ou não há informações, tenho que parar porque não tenho informação, estou à espera que alguém me venha dizer o que fazer, ou estou à espera de alguém para me ajudar a resolver um problema, tive que parar aqui o meu processo, o meu fluxo logístico, a minha produção, ou porque tive que fazer uma chamada e fiquei aqui parada ou parado a fazer este contacto que agora tenho que esperar para me resolver, então é um tempo de espera. Tudo isto é tipo de desperdício de espera, ok? O quinto desperdício é o excesso de processos. Este desperdício refere-se a processos que não acrescentam valor ao que está a ser produzido. Por exemplo, teres etapas adicionais que não aumentam nem a qualidade do produto, nem o serviço que estás a prestar, ou que excedem a qualidade pedida pelos clientes, é um desperdício de excesso de processos. Passar as coisas daqui para ali, depois daquele lado para o outro, passar uma informação, esta pessoa, a pessoa A, depois a A passa a B. Por exemplo, as etapas de aprovação às vezes podiam ser simplificadas e reduzidas. Documentação desnecessária é também uma forma de desperdício, copiar dados de um ficheiro Excel para outro, depois para outro, depois para outro. Isto são excessos de processos, ou formulários, ou registros, em que tu registras a informação e depois vem alguém e registra noutro formulário, depois alguém passa para um Excel, depois alguém faz uma estatística. Tudo isto é excesso de processos com um grande potencial para automatização e digitalização. Depois, o outro é a superprodução. E a superprodução ocorre quando o volume produzido num determinado espaço de tempo é maior do que aquilo que a empresa pode vender. Então isso resulta num aumento de estoque de produtos acabados. Então vai impactar num outro desperdício que eu falei lá atrás, que é o estoque. Mas o excesso de produção não só influencia o estoque, como esconde outros desperdícios. Já que muitas vezes pensam que o estoque é considerado um ativo de valor para a empresa, é desconsiderada a linha do tempo no fluxo de caixa, ou seja, ele acaba por ter aqui um impacto negativo financeiro na empresa. E o risco dos produtos em estoque se tornarem obsoletos ou implicarem custos para manter até serem vendidos é muito grande. E além disso, é o risco de não serem vendidos de todo. Produziu-se mais porque era um produto com muita saída, então vamos fazer aqui um bocadinho mais e pode acabar por ficar ali parado eternamente e não se vender. Então, nunca produzir mais do que aquilo que é necessário, nunca fazer mais do que aquilo que é necessário, nunca entregar um serviço com mais atividades do que aquilo que é solicitado pelo cliente, para evitar este desperdício da superprodução, porque ele esconde os outros desperdícios aqui também, já para não falar nas movimentações, no transporte, etc. Então tenho aqui o sétimo desperdício para falar, que são os defeitos. E os defeitos estão muito relacionados com a qualidade ou do produto ou do serviço prestado ao cliente. E a qualidade é o quê? A qualidade é fazer a coisa certa à primeira. Então, nesse sentido, qualidade é prevenção e planeamento. E não deve ser correção e inspeção. Se tem um defeito, já estamos a atuar depois. Então, devemos de atuar antes. Ser preventivos e trabalhar num bom planeamento organizado, realista, que cumpra com todos os requisitos e necessidades do cliente para evitar problemas de qualidade e defeitos. A má qualidade ou defeito, além de resultar na insatisfação do cliente, é depois também a imagem da empresa perante esse cliente. E além disso ainda tem outra questão que gera desperdícios, não é? Devido aos custos e tempo que foram envolvidos tanto para produzir como para repor esse produto defeituoso. Então, foi o dobro do tempo de produção, o dobro do tempo de gestão administrativa em relação a esse produto, todo o processo produtivo, e o dobro do custo porque tivemos que produzir de novo para repor. Então, aqui, medidas de prevenção e melhoria contínua são os mais, sem dúvida, mais eficazes para reduzir os desperdícios causados por defeitos, falta de qualidade e falta de controle. Por fim, mas não menos importante, o oitavo desperdício que eu tenho aqui para te falar é o desperdício das ideias. Isto é muito importante porquê? Porque toca nas pessoas. Potenciais desperdiçados
ou não aproveitamento de talentos dentro da organização podem ser grandes fontes de desperdício. Podes ter um colaborador a fazer um trabalho que é considerado dentro daquilo que é aceitável na área onde ele está, mas que ele tem potencial para muito mais. Então há que aproveitar esse talento e colocá-lo a produzir e melhorar o seu desempenho e até promover, não é? Aqui o desenvolvimento de carreira das pessoas. Então, o desperdício do capital humano é subutilizado ou o talento criativo dos funcionários não é aproveitado ao máximo. As pessoas têm boas ideias. Nós temos que comunicar, lá está, comunicação. Eu vou falar muito de comunicação. Temos que comunicar, temos que ouvir, temos que perceber as expectativas de cada colaborador em termos profissionais e perceber o talento que está ali escondido. As pessoas podem doar muito de si apenas se forem solicitadas a fazê-lo e havendo tempo suficiente para si, mas podem dar muito mais se nós conseguirmos identificar o talento que está ali escondido. E depois, quando as pessoas não estão ocupadas com o tratamento de outros desperdícios, podem agregar, podem inovar, podem dar ideias, podem criar muito valor para um produto novo, ou para um serviço novo, ou para um novo processo que vai acrescentar valor para a organização, sem dúvida. E depois são ouvidas, são envolvidas e o seu desempenho e a sua motivação acaba por ser bastante maior e melhor do que aquilo que tinham. Então, nunca desperdices o capital humano, o talento que está escondido e as ideias que vêm das pessoas. Queres saber mais sobre ferramentas, técnicas e metodologias de melhoria contínua? Então segue-me no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e não te esqueças de subscrever o canal do YouTube.